E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! O vídeo de hoje vai ser muito bacana. Vocês já me ouviram falar que eu fui aprovado em medicina sem poder parar de trabalhar e sem fazer cursinho, estudando em casa. E a nota que eu consegui me dava condições de entrar em 27 dos 30 cursos de medicina que eram oferecidos pelo SISU. No vídeo de hoje eu vou mostrar como essa estratégia que eu utilizei de estudo virou uma plataforma. E eu vou mostrar como funciona a rotina das pessoas que usam o Doodle todos os dias para trazer um pouquinho da aprovação para casa. Esse vídeo... Mas você não pode esquecer as 3 coisas mais importantes dessa estratégia de estudos que eu usei para passar em medicina enquanto trabalhava sem fazer cursinho. Que é 1. Fazer questões das competências que mais caem no Enem. 2. Fazer as questões organizadas das mais fáceis para as mais difíceis, para você ir encontrando o seu nível de dificuldade gradualmente. E não ficar enfrentando questões muito difíceis quando você não tem condições ainda. Aí você pega uma questão, fica 2 dias nela, joga um tempão fora e não consegue evoluir. Não, tem que subir. E 3, uma das partes mais difíceis de fazer, que é quando você erra uma questão, você conseguir encontrar questões semelhantes àquelas para tirar as dificuldades que podem arrancar a sua aprovação de você. Esses 3 pontos têm que estar nessa estratégia, e a grande vantagem do Doodle é que ele organiza todas as questões de uma maneira muito rápida e prática, de modo que você só tem que entrar e fazer as questões. Você não precisa se preocupar com nada, você não tem que se preocupar com competência e habilidade, não tem que se preocupar com as questões mais fáceis ou mais difíceis, porque ele já faz tudo isso por você. E quando você interage com o Doodle e erra uma questão lá dentro, ele já fica sabendo onde ele tem que procurar questões semelhantes para trazer e acabar com essa sua dificuldade naquele ponto que você errou. Tudo isso ele faz muito rápido, e economizar tempo na preparação é uma das coisas mais importantes. Vamos dar uma olhada dentro do Doodle como isso funciona na prática. É muito mais simples do que falar. Para acessar o Doodle é só entrar na página doodle.com.br, você vai cair nessa página. Lá no canto direito aparece a palavrinha login, você clica, ele vai abrir a opção para você colocar o seu e-mail e senha se você já estiver cadastrado. Se não tiver, clica ali na parte de baixo, coloca seu e-mail, segue as instruções que ele vai mostrar como fazer um cadastro. É gratuito, não precisa pagar nada. Se você tiver seu cadastro, aí você coloca o seu e-mail, coloca a sua senha, e a primeira parte que vai aparecer para você é a nossa rede social, que chama E aí, meu povo? Dentro dessa rede o pessoal compartilha um monte de coisa interessante. Toda a galera que está na luta, batalhando com as questões, lidando com as suas dificuldades, também entra nessa rede, e ali eles compartilham dicas de estudo, eles compartilham material, eles compartilham algumas sacadas que eles tiveram. É uma parte da rede social. Vou mostrar outra parte da rede social, que é um dos recursos mais importantes dentro do Doodle mais pra frente. Essa rede é super nova e a galera tá aprendendo a cada dia usar e tá usando cada vez melhor. Tá muito bacana. Olhando no menu da esquerda tem várias opções. Uma delas ali é Meus Exercícios. Quando você clica, aparecem algumas outras opções na parte de cima. Eu vou primeiro na parte gratuita. O Doodle tem uma parte gratuita e uma parte paga. Eu vou mostrar para você como você acessa as questões gratuitas. Lá em cima você vai clicar em Gerador de Listas e lá no canto direito tem um botãozinho Mais. Quando você clica, ele abre as opções de lista. Eu vou criar uma lista simples. Eu vou escolher matemática, vou marcar a lista sugerida, vou escolher a quantidade de questões, sempre listas pequenas, eu vou explicar depois por quê. E aí eu gero. Quando eu clico no maisinho, ele vai escolher para mim uma lista parecida. Apareceu lá, clico no botão resolver, ele me mostra as questões. É muito rápido. Veja, apareceu aqui uma questão da Unesp, que caiu em 2017, aparece o texto, as alternativas, e agora nós vamos usar uma técnica para resolver essa questão. Todo mundo que usa o Doodle já conhece essa técnica. Eu explico ela em detalhes no capítulo 4 da Jornada da Pietra. Se você não viu esse vídeo ainda, vale muito a pena ver. E a técnica é a seguinte: primeiro a gente vai descobrir o que a questão quer saber. E no Doodle tem uma característica, quando você seleciona, ele grifa aquilo que você selecionou, então ele deixa tudo amarelo para destacar. O que a questão quer saber normalmente está perto das alternativas. O que ele perguntou tá ali, depois que eu descobri isso, eu vou analisar as alternativas. Eu vejo que não tem muito na alternativa, ela tem entre 20% e 29% os valores. Aí eu procuro no enunciado as informações que me ajudam a eliminar as alternativas ou que me dão informações para fazer os cálculos que eu preciso para resolver essa questão. Aí o meu segundo destaque está bem nessa parte, ó, em que tem uma frase ali que me explica, exatamente o que eu preciso calcular. Faço as contas, tá, cheguei à conclusão, vamos supor que eu cheguei à conclusão de que a resposta é 29%, mas eu não tenho certeza, então eu marco 29, respondi e peço para verificar. Errei a questão. Ele mostra em verde a alternativa correta, mostra em rosa a alternativa errada, mostra que eu escolhi a D, tem uma marquinha escrita não sei, significa que eu marquei com dúvida, e tem a alternativa B, que é a alternativa correta.
Embaixo disso tem uma resolução. O que eu não fechei de comunicação com a questão, eu já posso começar a investigar aqui. O pessoal que já está acostumado a usar o Doodle não para nesse momento para estudar. Eles seguem fazendo a lista e continuam, passam para a próxima questão. Ah, mas essa próxima questão é muito grande, eu não quero fazer ela agora. Se eu sair dessa lista, o que acontece? Nada. Você vai sair da lista, ela vai ficar lá esperando você para ser resolvida. Você só vai poder gerar uma próxima lista quando você terminar de resolver essa lista completa. Então eu vou terminar de fazer essa lista rapidamente, eu vou escolher umas respostas aqui, como se eu estivesse fazendo a lista para terminar realmente e passar para uma parte de estudo. Então eu escolhi 3 questões, respondi as 3 questões. Quando eu termino as 3 questões, some aquele botãozinho em resolver e aparece um botãozinho resultado. Quando eu clico no botão azul escrito resultado, ele mostra todas as questões que estavam naquela lista e aí vem um grande detalhe. Olha só a quantidade de comentários que tem embaixo dessa questão. Além da resposta, as pessoas que fazem vão comentando, olha o tamanho dos textos que tem. Todo mundo escreve o seu processo, como pensou, o que investigou, e você também pode fazer a sua resolução. Aqui tem um ponto super importante. Tem gente que quando acaba de entrar no Doodle pensa assim, cara, vai ser super fácil usar o Doodle, porque eu faço a questão, erro, já tem vários comentários, tem questões que tem mais de 100 comentários, e todos os comentários muito bons, porque tem gente que está estudando muito lá dentro. Aí as pessoas pensam, vai ser muito fácil, minha vida vai ser tranquila, porque tem tudo lá, eu não tenho com o que me preocupar. E aí eu vou conseguir fazer a minha preparação muito simples, só tentando resolver as questões e lendo o comentário dos outros. Não, isso não funciona. Você só se torna capaz de ser aprovado quando você se torna capaz de resolver uma questão sozinho no dia do Enem, só com uma caneta preta na sua mão. Se você lê o comentário de outra pessoa, é muito provável, você viu o tamanho do comentário, as pessoas são muito detalhistas, explicam muito bem. É muito provável que você vai entender, você vai olhar para o comentário e vai falar assim, tá, eu também conseguiria fazer um comentário como esse, eu também conseguiria resolver essa questão se eu precisasse, mas eis a questão. Achar que é capaz de fazer e ser capaz de fazer são coisas completamente diferentes. Então, a gente só fecha o processo de que foi capaz de realmente resolver aquela questão sozinho quando nós somos capazes de fazer um comentário sozinho, sem olhar em nada. Depois que você estudou, fez a questão, entendeu tudo que estava aberto na comunicação e que você precisou fechar, você vai até os comentários e escreve o seu próprio comentário sem olhar em nada. Se você conseguir fazer isso, já existe uma prova muito grande de que você é capaz de resolver essa questão sozinho. Por isso, não se apoie só no comentário das outras pessoas, mas sempre persiga o objetivo de ser capaz de fazer o seu próprio comentário sozinho. Essa é a parte gratuita do sistema. Qualquer um pode fazer o cadastro, entrar dentro da loja do Doodle e tem um botãozinho lá, gerador de listas grátis. Você clica e tem condições de entrar nessa parte em que você pode definir qual é a área do conhecimento, definir quantas questões você quer na lista e gerar uma lista para você treinar. A lista sugerida já vai organizar as questões das mais fáceis para as mais difíceis dentro daquela área que você escolheu. Mas, Kleber, a parte gratuita já é muito boa. Qual é a diferença para a parte paga? No gerador de questões a gente não tem questões do Enem. São só questões dos grandes vestibulares, FUVEST, Unesp, Unicamp, o UERJ, o UFPR. As questões que estão organizadas lá fazem suporte ao sistema de estudo, mas para quem quer especificamente o Enem, é preciso contratar o roteiro Enem, que ao contrário do gerador, tem só questões do Enem. E a parte do roteiro do Enem tem uma inteligência diferente. Ele sim é capaz de pegar as questões dentro das competências que mais caem no Enem, das mais fáceis para as mais difíceis, e investiga tudo que você acerta ou erra para escolher a sua próxima questão. E o roteiro de estudo funciona assim. Você clica em meus exercícios, roteiro de estudo, vai aparecer um botãozinho azul escrito gerar lista, você não precisa fazer nada. Ele vai escolher sozinho as listas para você. Apareceu uma questão do Enem, mesma técnica. O que a questão está perguntando? Eu já grifo aquela parte e já sei o que ela quer. Vou olhar as alternativas para definir mais ou menos o que o enunciado tem que me trazer. Praticamente toda alternativa está falando de alumínio, é o que eu já estou percebendo aqui de cara. Agora eu procuro uma informação no texto que me ajude a fazer isso e entenda como eu posso eliminar essas alternativas. Eu sempre vou procurar a alternativa errada. Tá aqui. A parte que mais talvez vá me auxiliar seja essa parte aqui. O alumínio danifica as membranas da célula, das raízes e restringe a expansão das suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Bom, de alguma maneira, essa tal remediação que tem que ser feita no solo é para evitar que o alumínio prejudique as raízes da planta. E para isso ele usa calcário. Que tipo de reação o calcário vai ter que fazer com o alumínio para que ele saia do solo ou para que ele impeça
que se danifique as plantas. Se você acha que a primeira está errada, você vai lá, clica e segura, e ele apaga aquela alternativa para você deixar ela de fora já, porque você tem certeza que aquela está errada. E aí você vai fazendo isso em todas. As que você não tiver certeza, você deixa acesa, e as que você tem certeza que estão erradas, você apaga. Vamos lá, mas Kleber, eu tentei aqui e nenhuma apareceu certa para mim. Todas pareceram erradas. Apaga todas, escolhe aquela que você acha que é a mais correta, sei lá, vamos olhar aqui, aumento da sua alcalinidade, o que parece mais correto, você marca, mas eu não tenho certeza. Eu vou escolher aqui a alternativa E. Aí, escolhi a alternativa E, mas como eu não consegui ter certeza disso, eu marco novamente que estou em dúvida e peço para verificar. Quando verifica, ele mostra, você acertou. Mas não fica feliz, você acertou, mas você tinha muita dúvida. A resposta vai ajudar você a tirar isso daí. E, embaixo, dá uma olhada de novo na quantidade de comentários. Dessa vez eu vou até clicar, para vocês terem uma ideia aqui. Olha só. Se a gente clicar em ver mais comentários, ele vai abrindo outros comentários. Olha o tamanho dos comentários. A galera vai comentando, tem como você responder ou perguntar alguma coisa naquele comentário que você viu. A pessoa explicou um negócio que eu achei super legal, eu tive uma dúvida e quero... Quando você responde, clica ali em responder, isso vai para uma caixa e ela é notificada de que ela tem uma mensagem. E, novamente, não faz sentido você só ficar lendo o comentário dos outros, tem que ser capaz de fazer o seu. Ok, vou continuar resolvendo. Você clica lá e continua fazendo as questões, mesma coisa, mesmo processo. Dentro desse processo de fazer aqui, você pode... Tem um contador de tempo, todas as questões vão marcar o seu tempo, você pode pular de uma questão para outra, não quero fazer essa agora, quero fazer a questão 3, você pode pular, não tem problema, 4, você tem aquele navegadorzinho ali em cima para fazer isso. Se você sair, essa questão vai ficar esperando você ali também. Enquanto você não responder ela toda, ele não vai trazer a próxima questão. O roteiro de estudo sempre vai trazer as questões do Enem, organizadas das mais fáceis para as mais difíceis, considerando as competências que mais caem e sempre levando em consideração aquilo que você erra. Por isso que ele não gera tudo de uma vez só. Vamos supor que você tenha 12 questões por dia. Ao invés de gerar as 12 de uma vez só, ele gera 3 grupos de 4. E a cada vez que ele gera um grupo de 4, ele gera a primeira, você responde, já começa a avaliar seus erros e acertos, para escolher as próximas 4. Você responde, ele já avalia de novo, e aí ele escolhe as próximas 4. Por isso, 2 pessoas entrando no roteiro do Enem, elas podem entrar no mesmo dia, na mesma hora, e começar a fazer as questões exatamente no mesmo segundo. Se você olhar 15 minutos depois, você vai perceber que o roteiro já começou a andar diferente uma da outra, porque ele está avaliando o nível de dificuldade de cada uma dessas 2 pessoas. É um roteiro totalmente personalizado. Ele vai sempre investigar aquilo que você tem de maior dificuldade dentro daquilo que mais cai no Enem. O grande lance do Doodle é sempre investigar como está sendo a nossa evolução, e isso a gente vai encontrar na tela do Meu Desempenho. Para entrar na tela Meu Desempenho, você clica Meu Desempenho lá em cima, e aí ele vai apresentar todas as áreas do conhecimento, mostrando os acertos e a quantidade de dúvidas que você teve. Na parte de baixo, se você clicar em Ciências da Natureza, por exemplo, ele vai mostrar na parte de baixo quadrinhos pequenos com um botão azul escrito questões. Cada quadrinho desse é representativo de uma competência dentro daquela área. Ciência da Natureza, as competências de ciência da natureza, ciências humanas, as competências de ciências humanas e quantas questões você fez de cada uma dessas competências. Quando você clica no botãozinho das questões, abre a questão, lá em cima aparece uma descrição completa da competência, para você ter uma ideia, e na parte de baixo começa a aparecer as questões que você errou dentro daquela competência. Então você tem a descrição, tem a questão errada, tem a resolução e, novamente, tem os comentários de todas as pessoas que participaram daquele processo de tentar fazer a questão, descobrir o que está aberto na comunicação, fechar a comunicação e fazer um comentário sobre isso depois. Com isso se constrói um material muito grande. A grande rede social do Doodle está exatamente nesse ponto. É uma rede social totalmente voltada para o desenvolvimento da capacidade de acertar questões, que é o que coloca a gente dentro da faculdade dos nossos sonhos. Por isso, quando você participa dessa rede, quando você entra nessa rede, a sua chance de aprovação aumenta muito. Fechou essa parte? O que mais a gente tem aqui? Tem a seção de redações. O ano passado a gente teve um monte de gente que passou de 900 pontos na redação usando o sistema. Existe um vídeo detalhado, completo, só sobre a plataforma de redação, que é gratuita para todos os assinantes. Para você encontrar o vídeo completo da redação, você vai na rede, e aí, meu povo, olha na lateral direita, tem uma parte lá escrita links úteis.
Tem vídeos, tem a jornada da Pietra completa, tem os vídeos de simulado, tem os vídeos de redação. Um dos vídeos da redação mostra a plataforma completa de redação, passo a passo, como funciona, totalmente gratuita para os assinantes. A rotina de quem usa o Doodle todos os dias para construir a capacidade de acertar questões no dia do Enem passa por esse caminho que a gente passou hoje. As pessoas normalmente geram as questões no roteiro, que são as questões do Enem, fazem 4 questões, procuram suas dificuldades, fazem mais 4 questões, fecham a comunicação, procuram suas dificuldades, até terminar as questões do roteiro daquele dia. Se ainda sobrar tempo, elas vão até o gerador de listas e geram mais algumas questões usando o botão lista sugerida, porque aí surge a mágica. O Doodle coletou as informações sobre as dificuldades que essa pessoa tem no Enem. Ele informa essas dificuldades para o roteiro, e quando o roteiro vai buscar as questões, ele tenta buscar questões dentro daquelas mesmas dificuldades que apareceram nas questões do Enem. Ah, mas vai aparecer na mesma hora? Se hoje no roteiro eu errei uma questão sobre Império Persa, na hora que eu entrar no gerador vai aparecer uma questão sobre Império Persa? Não. Por que não, Kleber? Deveria ser na mesma hora. Jamais. Quando você acaba de estudar sobre o Império Persa e vai fazer questões desse conteúdo agora, a chance de você acertar é altíssima, mas isso não significa que você se tornou capaz de resolver essa questão daqui 1, 2, 3 ou 4 semanas. Por isso, o gerador de listas sempre puxa um conteúdo, sempre puxa um assunto que você teve dificuldade alguns dias atrás, e isso já funciona como uma revisão. Quando você tem a dificuldade no roteiro, em cima das questões do Enem, dentro das competências que mais caem, e depois de alguns dias, usando o gerador sempre, ele puxa aquelas dificuldades que estavam lá para trás, ele testa para saber se você realmente conseguiu desenvolver um processo que você se tornou capaz de fazer essa questão sozinho. Tudo no Doodle é voltado para que a gente sempre esteja passando pelos assuntos que mais tiveram problemas e dificuldades. Quando você faz um comentário numa questão e esse comentário é bom, as pessoas dão um buff no seu comentário e aparece para você. Quando você vai ver qual foi o comentário que teve um impacto positivo, que as pessoas deram um buff nele, você volta a ler a questão, a ler o seu comentário, a reviver aquilo que você usou na prática do uso do conhecimento para resolver aquela questão. E isso faz parte da revisão também. O Doodle foi pensado para ser assim. Nesse momento, se você está vendo esse vídeo, significa que deve ter uma turma aberta. Se você já entende como o Doodle pode mudar completamente a sua preparação, chegou a hora de você vir se preparar com a gente. Basta entrar no sistema, clicar em compras, lá vai aparecer um botão em que você pode adquirir o roteiro de estudo do Enem. E nesse roteiro, a gente vai construir todos os dias um pedaço da sua aprovação. Vamos trabalhar firme e trazer essa aprovação para casa. Valeu!